Ei, Olá, tudo boa bem? noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Também, tudo Se ótimo. reinventando aí nessa época de quarentena? Com certeza, né? Tem que ser, né? Tem que ser, não tem? Tem, tem. Tá E tudo bem? tudo bem. E Que aí, muito frio em saudade. São Paulo? Não, hoje tá calor. Tô até de vestido aqui. Tá calor, tá Ah, bem quente. Mas assim, ah, amanhã pode estar frio. então aqui daqui uns dias dá uma esquentadinha, porque aí parece que vem daí para cá a temperatura. Se Ah, porque aí tá esquentou frio? aí? Um pouquinho aqui, tá fresquinho. Tá fresquinho, não Não, tá aqui tá quente, não. quente. Hoje E foi um me, dia bem quente. me conta aí primeiro dessa ideia desse Instagram, o objetivo. Aham. Primeiramente, então, boa noite, né? Então, eu vou me apresentar aqui para as pessoas que já estão entrando na live, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, a fundadora do Encontro Delas Comigo, né? Com a Aline. Eu já tenho o grupo, Polly, fez 5 anos esse ano. Ele iniciou aí em Então, Belo desde o Horizonte. BH. Ele iniciou em Belo Ah, Horizonte. Em 2015, eu hum, fiz o meu primeiro encontro. E aí hum, foi todo mês a gente tinha encontro. E nos encontros uhum, eu fazia a divulgação já do trabalho de todas as mulheres, e nos encontros físicos tinham palestras, demonstrações de trabalhos, e foi crescendo. Quando eu vim para São uhum, Paulo, eu sou um pouco tímida, né? Aí eu comecei a fazer um monte de amizade aqui também, de novo, né? Que eu sou de São Paulo, uhum. fiquei aí 8 Eu lembro. anos. E aí, quando eu Uhum, retornei, eu comecei a fazer muitas novas amizades. E eu vi que aqui também tinha um espaço grande para continuar esse trabalho. E aí foi indo uma vez por mês. Agora, infelizmente, deu uma pausa, né, para todos, por causa da quarentena. Mas em breve, se uhum, Deus quiser, mais um encontro físico que faz muita falta. É uhum, acolhedor, é uma entrega, sabe? Não é só uma divulgação de trabalho. Nos encontros, não. Os encontros são uma palestra, uma boa roda de conversa, e aí vai soltando, né? As mulheres vão se soltando, vão Mas falando. assim, para mim, eu sinto que a gente conseguiu, pelo menos no meu negócio, transformar muito dessa aproximação e ter uma abrangência muito maior de mais pessoas, depois que teve um online, assim, com a possibilidade de fazer um online. Então, hoje eu vejo que a gente está a gente, né, eu me abri para isso e acaba vindo muito mais pessoas participando dos encontros online do que seria presencial. Então eu percebo isso, né, muito assim no meu negócio. Mas vamos lá. Com certeza. Com certeza. Só continuando então o que você está falando, as pessoas não tinham tempo. Elas não queriam ter um tempo para ter um prazer, né? Porque quer queira, quer não, um encontro delas, um encontro das mulheres, é um prazer, é uma entrega, uma divulgação de trabalho ou não. Então a gente não tinha tempo. E tinha, né? Tanto que você vê que hoje o tempo está nas lives, o tempo está na webinar, o tempo está no Zoom, né? Que você dá aquela sua aula, né? Tem o tempo. Aham, Então, sim. então vamos começar. Vamos começar. Vamos lá. Então, primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar Uhum. dessa live. Seja muito bem-vinda. A primeira coisa, eu queria um resuminho da sua história, antes de chegar no do Terra. Vamos, pode ser? Eu sou economista, eu trabalhei muitos anos, né, na indústria têxtil. Quando foi em março de 2015, meu filho caçula foi diagnosticado com câncer. Eu me afastei das minhas atividades profissionais para acompanhá-lo, né, no tratamento e para dar conta dessa situação, né, que a gente não dá, mas a gente vai se ajeitando como pode. E o que aconteceu que ele faleceu depois de 20 meses de tratamento e eu assim não me via voltando para a minha vida do jeito que ela era antes. Então eu precisei me reinventar, vamos falar assim,
e foi por isso que eu acabei nessa caminhada nessa busca, né, de me reinventar profissionalmente, eu conheci os óleos essenciais e me apaixonei e comecei a difundir a do Terra. Então, eu estou na do Terra desde que ela veio para o Brasil, em 2018. Me tornei um dos membros fundadores da do Terra no Brasil e tenho, né, trouxe para mim uma transformação mesmo de vida. Então, eu falo assim, eu não recomendo, né, de jeito nenhum que as pessoas podem deixar de usar medicamento alopático, por exemplo, para depressão, ansiedade ou qualquer coisa assim, por causa dos óleos essenciais, mas para mim aconteceu que eu tive sim um benefício muito grande. Hoje eu não faço uso de nenhum medicamento para ansiedade ou antidepressivo, porque eu tive um psiquiatra que acreditava na minha capacidade e no meu momento de retirada desses medicamentos que, né, que precisam de desmame, e ao mesmo tempo eu tinha o recurso dos olhos. Então, quando me parecia muito difícil, que eu falei, eu acho que eu não vou dar conta de ficar sem, ele me incentivava, ele falava, você vai sim, você consegue, e eu me agarrava aos olhos. Então, eu usei os olhos muito como uma ferramenta para me dar apoio nesse momento. E hoje eu fico feliz, porque no meu caso, eu vejo em muitos momentos, eu tive vontade de chorar e de viver a dor do luto, e eu achava que o medicamento não me permitia chorar o que eu queria, viver aquele luto da maneira que eu queria. Então, o meu coração estava sentindo uma coisa, mas é como se eu tivesse anestesiada sem conseguir pôr isso para fora. Então, a gente está conectado com o sentimento do jeito que eles são, eu acho, para mim, uma coisa boa. Então, se assistir um filme e se emocionar e conseguir pôr isso para fora, isso para mim tenho difundido desde então os óleos essenciais, e a doTERRA tem algumas características. Os óleos essenciais têm um nível de pureza superior, ele tem um propósito com as empresas onde eles extraem a matéria-prima. Então, eles têm assim características que me fizeram apaixonar inicialmente pelo produto, mas depois muito pela empresa. Então, eu costumo dizer que eu desenvolvo do Terra também porque eu admiro a do Terra como empresa, e é uma empresa que eu gostaria de ter inventado, de ter criado. Entendeu? É Entendi. isso. É lindo saber que o apoio, né, principalmente de um médico, né, psiquiatra, que eles buscam, né, com medicamento uma cura, uma melhora, pelo menos acompanhando de uma terapia, né, a depressão, a síndrome do pânico, entre outras doenças psicoemocionais, né? Uhum. Então, quem te apresentou o do Terra? Quem te apresentou os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eu tinha tido antes 3 experiências com os óleos essenciais. Minha primeira experiência foi quando eu fui para Chapada dos Veadeiros. Eu comprei um vidrinho de hortelã-pimenta, porque eu falo que quem inala um óleo de hortelã-pimenta na palma da mão, assim, o frescor e assim, e abre as vias respiratórias de uma forma que quem teve bronquite asmática como eu e não respirou bem um dia, sabe muito bem o que valoriza muito bem o que é respirar bem. Então, eu inalei né, o brief, o hortelã-pimenta, e eu falei, gente, eu preciso levar esse vidrinho. E eu trouxe. E hoje eu me vejo nessa fartura e nesse compartilhamento de óleos essenciais. Naquela época, eu guardava na minha cabeceira da cama e só eu usava, porque eu falava, eu não vou voltar tão cedo na Chapada dos Veadeiros para comprar esse óleo essencial. Então, eu usei, e essa foi minha primeira experiência. A outra experiência, que hoje eu sei qual óleo eu fiz uma viagem de bicicleta com o Dimitri, uma viagem que tinha passeios de bicicleta diários, e tinha dia que a gente andava 70 quilômetros. E aí eu tive um descolamento numa unha por causa disso, e né, fazendo unha toda semana, acabou dando uma mancha aqui,
Não cheguei a fazer o exame para micose, mas com certeza era algum tipo de fungo, alguma coisa assim, ou micose. E aí a minha amiga dermatologista viu e falou assim: ah, toma esse remédio assim. Eu tomei tudo certinho, 3 meses e o negócio não melhorou. Eu falei, gente, não, esse negócio é muito chato, não vou mais tomar esse remédio. Eu nunca gostei muito de tomar remédio. E aí virou para mim e falou assim: você. Aí uma amiga falou: olha, eu tenho uma pedicure, né, uma podóloga, que é uma podóloga que ela vai na sua casa, que ela é sensacional, e aí você vai usar esse olhinho essencial, o tônico que ela te dá na unha. E aí, na hora que colocou na unha, eu fui, usei e eu fiquei impressionada com o resultado. Hoje eu sei que é a melaleuca, que é o tea tree, mas na época eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso. E aí, essa foi minha segunda experiência. E a terceira experiência foi com óleo de lavanda. Quando o Luca faleceu, uma vizinha muito querida me deu um vidrinho de lavanda e falou: olha, usa essa lavanda quando você estiver muito ansiosa ou com dificuldade de dormir. E ela me recomendou que eu usasse a lavanda, que podia acalmar e ser um antidepressivo natural, vamos falar assim. Eu tinha tido essas 3 experiências com os óleos essenciais, só. Só que aconteceu que eu acho que nada é por acaso e Deus acabou colocando terra no meu caminho, que eu estava atendendo uma cliente no equipamento que eu represento de água alcalina. E aí, nesse equipamento, eu fui atender uma cliente. Essa cliente era uma jovem de 26 anos, né? O pai dela comprou o equipamento. Era uma jovem de 26 anos que tinha tido um linfoma de Hodgkin. E aí, esse linfoma... E aí, a gente ficou conversando. E ela falou, você gosta de óleo essencial? Eu falei, eu conheço pouco. Eu tive... E contei as 3 experiências que eu tinha tido. E aí, ela virou para mim e falou assim... você gosta de chá? E colocou um óleo essencial no chá de capim-limão. Eu falei, eu adoro chá, mas não é todo chá, porque hoje eu acho que tem um tanto de chá que tem gosto de água suja. E aí tomei, adorei, falei, nossa, que delícia esse óleo essencial no chá. E aí eu vi lá na casa dela um difusor, esse é o difusor, né, que eu uso hoje, mas eu vi um difusor desse tipo, eu falei, gente, isso que é luxo, dormir com isso do lado na minha cama toda noite, eu quero isso para mim. Eu falei, onde que eu compro? Ela tinha trazido de fora. Onde que eu compro? Eu quero estudar. Ela falou assim, olha, eu vou pesquisar, eu vou te mandar onde você estuda. E eu cheguei decidida, saí de lá, decidida. Falei, gente, eu vou pesquisar, eu quero aprender sobre óleos essenciais. Cheguei lá, cheguei na casa da minha mãe, porque a minha irmã, que tinha acabado de mudar para o interior de São Paulo, estava com a minha sobrinha, eu saí, era tudo aqui em Lourdes. Eu saí da casa dela, dessa cliente, e fui direto para a casa da minha mãe. Na hora que eu entrei no quarto que a minha irmã estava, ela estava no banheiro, na suíte do quarto, dando banho na minha sobrinha, que na época estava com 8, 9 meses. E na hora que eu olhei assim para a cama, tinha uma bíblia de óleos essenciais, 2 livros, um de aromaterapia para criança e um outro que é um guia assim, de aromaterapia. E eu falei assim, gente, não estou acreditando. Falei, irmã, você usa óleo essencial? Eu fui eu estava agora na cliente, falei que eu quero aprender tudo. Ela falou, uso, tem um grupo de WhatsApp, nananã, e deu. E falei assim, eu não estou acreditando que você usa óleo essencial. E aí eu comecei e cada um tem uma personalidade, né? Quando a gente tem 2 filhos, a gente sabe que é assim. Eu sou do tipo que eu gosto de uma coisa, eu espalho para o mundo. A minha irmã é mais reservada e fala, olha, tá lá. Se você não descobriu, é porque não te interessa, entendeu? Quase isso. E aí eu fui e falei com ela que eu queria conhecer, e aí a gente começou a conversar, ela me deu umas dicas sobre o uso dos óleos essenciais, e uma semana depois, uma outra amiga, uma grande amiga, fala para mim que eu tinha que conhecer a doTERRA, que era uma empresa de óleos essenciais que estava vindo no Brasil, que eram maravilhosos e que eu tinha que conhecer. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei assim, gente, uai, quero conhecer. E fui conhecer a doTERRA. No início eu tive um pouco assim de resistência, porque a doTERRA é uma empresa de marketing de relacionamento, e no Brasil isso é muito erroneamente difundido, vamos falar assim. E a doTERRA é uma empresa americana, séria, como tem outras, né, no Brasil, que nesse segmento.
e eu falo que eu tinha preconceito por ignorância e por desconhecimento. Na hora que eu conheci, hoje eu falo que não tem nada melhor para empreender. Você tem liberdade, você tem flexibilidade de tempo, você faz seu horário, você trabalha com o que você ama e o céu é o limite para o retorno financeiro que você pode ter. Então, nesse sentido, eu achei que assim é o jeito moderno de comercialização. Então, eu fui me abrir e falei, eu primeiro falei, eu só vou consumir como cliente e fui resistente, né? E não queria empreender, mas comecei a usar os produtos e o produto é muito forte. Então a gente começa a ver os resultados e ver os benefícios dos olhos, e aí é muito forte. Isso acaba naturalmente te impulsionando a desenvolver o negócio. E aí eu comecei a compartilhar, vi que tinha essa oportunidade, resolvi me dedicar e me tornei um dos membros fundadores da doTERRA no Brasil, que é um clube fechado com 30 pessoas, que são os que primeiro começaram, que os mais cresceram naquele período inicial, né? Os que acreditaram na empresa e cresceram, vamos falar assim, atingiram alguns níveis de venda. Então foi assim que eu conheci a doTERRA e foi assim que tudo começou. Que bacana, que história, né? Que história de vida. Bom, a sua história de vida ela é linda, ela tem um conteúdo de amor, né? Eu vejo que tudo que você passa esse amor, desde o nosso encontro, né, da GIAC, que bom. a gente ficou uma ao lado da outra. Seu marido até tinha se machucado, lembra? Estava de muleta. E ali a gente sente, né, uma energia que eu sinto até falta, né, dessa convivência que a gente tinha, é isso, a energia boa, essa leveza que você passa. Que bom, fico feliz. Imagina. Quando você, infelizmente, passou pela perda, você conseguiu, com os olhos, você conseguiu trabalhar o seu luto? Eu acho ou muito você precisou também de terapia? Eu acho muito interessante que eu não posso atribuir a questão do luto em si, vão falar, eu ainda estava, né? E eu falo, essa é uma dor que a gente não supera. É uma dor que a gente aprende a conviver e passa a vida distraindo, vamos falar assim, tá? Mas eu acho interessante que o meu filho, o Yuri, né, que tem 13 anos, quando foi lançado no Brasil, a doTERRA tem um kit, que é um kit das emoções, que vem 6 olhos e ele tem uma mandala. Vou até pegar aqui para te mostrar, tá aqui bem perto. Você vê, tem aqui, aqui, ó. Isso é do meu filho, ele recortou, tá aqui perto, mas ele recortou porque a minha mãe, quando a doTERRA lançou esse kit no Brasil, a minha mãe comprou para o Yuri. E aí ela colocou para Yuri com carinho da vovó Chica. O meu filho recortou a caixinha e onde estava a dedicatória, que foi onde tem essa mandala das emoções aqui, e que você vê o seu sentimento, e aí você vê aonde ele cai, você escolhe os olhos, tá? Que tem. E aí deu para o Yuri adorou, e ele olhou, eu falei, filho, qual óleo que você vai escolher para colocar no difusor? Ele escolheu 2 óleos, o Peace e o Console, que são óleos que trabalham essa questão do luto e a questão da tristeza. Já tinha um tempo, né, que o Luca tinha falecido, mas ele escolheu espontaneamente. E meu maior benefício que eu vejo na utilização dos óleos aqui na minha casa foi o apoio para a reconexão e restauração da nossa família e de conexão mesmo minha com o Yuri, que é o meu filho mais velho. Por quê? Foram 20 meses de tratamento. Uma mãe dedica mais tempo àquele filho que está mais precisando naquele momento. Claro. Então, eu precisava muito, né, dedicar o Luca. Eu viajava, eu não fiquei um final de semana, para não falar que eu não fiquei nenhum, a vida inteira do tratamento do Luca, eu fiquei um final de semana sem ver o Yuri. Só que é aquela dedicação quando estava aqui. A prioridade é para o filho que está em tratamento, tudo é em volta do filho que está em tratamento. Então, com isso, a família ficou dividida. Era como se fosse eu e o Luca,
e o Dimitri e E o o Yuri. Dimitri e o Yuri. Na hora que eu não tinha mais o Luca, eu precisava reencontrar o meu papel aqui na família. E eu falo que era um banquinho de 4 pés, que de repente tinham 3, e que se a gente não mudar as pernas de lugar, ele não para em pé. Esse era o meu sentimento aqui em casa. Então, eu comecei a usar os olhos com o Yuri, né, de maneira tópica, massageando a sola dos pés, usando nas costas. E isso foi um momento, porque hoje ele é um menino extremamente carinhoso. Hoje ele é um menino que fala, mamãe, deita comigo. Mas eu tinha perdido com ele essa conexão. E isso foi assim, eu tenho um carinho, né, e uma gratidão mesmo dos olhos terem entrado na minha vida por essa possibilidade que eu tive de restabelecer essa conexão física com meu filho. E a partir daí outras coisas vieram, entendeu? Sim, sim. Então, Deixa eu só te cortar, você falou assim que tinha perdido, não. Estava guardado na gaveta. E aí agora, como você voltou, né, acariciando, amando, dando olhar, passando a mão, é o contato, né? Então você e a voltou, desculpa, né? ele que era sempre, né, estava assim mais distante, a Uhum. desculpa e a ferramenta que eu tinha era o óleo essencial. Então, isso foi o que eu acabei encontrando, a forma que eu acabei encontrando de usar com ele, né? Então, isso foi muito bom, assim, e foi muito legal para mim, e eu fiquei muito feliz. Foi um ganho que eu tive, que é o maior que eu digo, da utilização dos óleos na minha família. E aí, quando você me perguntou a questão do luto, eu digo que o Yuri escolheu, não foi à toa, esses 2 óleos. Então, eu tenho certeza que ajudou, sim, porque os óleos trabalham de maneira excepcional o nosso emocional. Embora muitas vezes as pessoas procurem e recorram ao óleo inicialmente para as questões físicas e para benefícios físicos do dia a dia, os óleos essenciais eles cuidam de maneira muito interessante do nosso emocional. Esse é o grande ganho da utilização dos óleos essenciais, que a medicação ela cuida ali só do sintoma, ela cuida só do que está aparente. Só que, gente, a nossa memória olfativa ela está guardada. E quando a gente inala um aroma, imediatamente vai para o nosso sistema límbico, que é o gerenciador das emoções. Então, quantas vezes a gente é transportado para algum lugar, ou para alguma pessoa, ou para alguma situação, em função de um aroma que a gente sentiu ali. Então, isso é o que. Então, os óleos essenciais, para mim, o fato deles cuidarem do emocional, mas é muito mais difícil a gente reconhecer os benefícios emocionais. Eu falo, se você foi num médico, você está com uma dor, né? Uma dor no ombro, você foi no médico e ele não te resolveu aquele problema, você fala, esse médico não serve, não é bom e muda de médico. Só que você vai num psicólogo, ou você vai em alguém que cuida dos fatores emocionais, você fica sempre em dúvida. Será que está dando certo? Né? Será? Porque é uma coisa que é um cuidado que você vai ver o benefício é no longo prazo, entendeu? Então, isso é o que eu... e os olhos foram e me trouxeram muito benefício em função disso, dessa parte. Você já resumiu praticamente as 3 perguntas que eu ia fazer, né? Como que conheceu, como que concretizou a sua profissão de representar o do Terra, já falou também. Já falei. E os benefícios de usar, que são unânimes, né? São todos os benefícios que você falou. E o que mais, qual dos óleos é o mais vendido e o benefício dele por ser o mais vendido hoje? Olha, os óleos essenciais que a doTERRA mais comercializa no mundo são a lavanda, que é onde tudo começou para uma terapia. A lavanda é um óleo que ele é de amplo espectro, ele serve para uma infinidade de coisas, ele serve para ansiedade, ele serve para picada de inseto, ele serve para queimadura. Se você queimou em casa, você tem um óleo de lavanda, é impressionante. Foi picada por inseto, uma pessoa alérgica, como eu sou alérgica, você pega o óleo de lavanda e coloca ali no local, é surreal como traz o benefício. O óleo de hortelã-pimenta, que é ótimo para dor de cabeça, que é ótimo para trazer energia e disposição.
é muito comercializado também. Mas, assim, tem o lemon, que é o limão siciliano, que tem benefícios incríveis, que é o óleo que eu ingiro na minha garrafinha aqui, ó. Tem 3 gotinhas nessa garrafinha do limão e eu tomo ao longo do dia. Então, nessa época mesmo que a gente está preocupado em fortalecer o sistema imunológico, os óleos ajudam, porque quando a gente fala, o sistema imunológico, ele não é só físico, a gente uma cabeça, mente sã, corpo são. Então a gente tem que Sim. cuidar da mente para também ter um corpo sadio. E a imunidade, se você dorme mal, se você se alimenta mal, se você vive uma vida de estresse, né? A sua imunidade cai. Então, você usar os óleos nesse suporte, o limão nesse sentido, é um cítrico, né? A Doterra é a primeira empresa a conseguir a autorização da Anvisa para comercializar óleos essenciais para ingestão. O limão é um óleo que pode ser ingerido e ele, quando você ingere, ele ajuda, sim, a regular o seu pH do sangue, ele tem um efeito detox, ajuda a eliminar a toxina, ele ajuda a reduzir edema. Algumas pessoas começam a usar e acham até que emagreceram. Não é que emagreceu, é porque teve redução mesmo de edema e de líquido. Então, e aí, quando a gente pega para dor de cabeça, você usa o hortelã-pimenta nas têmporas, ele é sensacional. Ele é o único que pode ser usado para dor de cabeça? Não. Tem o hortelã-pimenta, é a primeira indicação. Mas a própria copaíba, que é um óleo do Brasil, tá? É também ótimo. Você pega o Deep Blue, que é uma sinergia da Doterra, para dor. É ótimo também para enxaqueca. Então, quando a gente fala de terapias naturais, a gente vai usando e vendo aquilo que melhor se adapta. Mas o hortelã-pimenta eu diria que é assim, é o óleo mais vendido da Doterra, é lavanda e hortelã-pimenta. São os 2 Ai, óleos mais vendidos, na minha legal. opinião. Você já até respondeu aqui a Dani, que é minha cunhada, beijinho, perguntou qual que é o óleo que ajuda para dor de cabeça. Hortelã-pimenta é Hortelã-pimenta, maravilhoso. passa aqui assim Nas uma têmporas, gotinha, né? Na mão, e, no exatamente. dedo e passa. Isso. Em seguida vem da Vivian, né? Qual que é o bom para dormir? Eu acho que deve ser o lavanda, né? A lavanda é ótimo para dormir. Quando é lavanda, existem outros. Tem uma sinergia da Doterra que chama Serenity, que é um misto de lavanda, ele tem vetiver, ele tem camomila romana, ele tem vários óleos. E aí, o que é o Serenity, ele é muito bom para a questão do sono, muito bom. Mas quando você adquire a farmacinha natural da Doterra, eu recomendo, comece pela lavanda. Quando a lavanda para dormir não é suficiente, eu recomendo, né? E a orientação é que use o frankincense, que é o olíbano, que é um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu. Jesus ganhou ouro, incenso e mirra. O frankincense é um óleo maravilhoso, porque ele é um óleo de conexão. Ele é um óleo que ele te traz para o hoje. A pessoa que é depressiva, ela tende a ser mais nostálgica, querendo um tempo que não volta mais. A pessoa que é ansiosa, ela está preocupada com amanhã e a gente só tem o hoje. O frankincense traz a gente para o hoje. E ele, associado à lavanda, ele potencializa o efeito da lavanda. E ele ajuda muito a melhorar a qualidade do sono. Teve alguém que perguntou aqui, para edema. Dani, ei Dani, querida, gente, a Dani, eu vou te ligar. Qual que é para edema? Para edema. Para edema, o limão. O limão siciliano é ótimo para edema. Ajuda a desinchar. E a gente tem o Smart Sassy, que é um outro óleo que também é muito bom para queima de gordura localizada. Então, essa duplinha, para quem quer cuidar dessa parte mais detox, o Lemon com o Smart Sassy, que é uma sinergia. São óleos muito bons. Entendeu? Tá. Como entrou muitas mulheres novas agora, mandem perguntas. Eu estou numa live maravilhosa com a minha amiga Polly, diretamente de Belo Horizonte. Ela já faz alguns anos, ela representa o Doterra aqui no Brasil, né? Foi uma das pioneiras aqui no Brasil. E ela entende... Mas, gente, eu assisti uma aula dela sobre óleos, é impecável, sabe? Já é a vida dela. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, antes que alguém também lance mais perguntas, porque a pergunta de uma aqui é a minha também.
São muitas opções, né, que tem. É Uhum. quase uma consulta médica, né? Uhum. Uhum. Eu queria saber de você, aqui, ó, igual a Adriana perguntou, como usar pela primeira vez com tantas opções e quantidade? Essa é a Tá. pergunta também que eu quero O que que fazer. acontece? A gente tem três formas de usar os óleos essenciais. De maneira aromática, que é ou no difusor ou gotinha na mão. De maneira tópica, que é na pele. Sempre, porque a gente está falando de óleos extremamente concentrados, então sempre diluído num óleo carreador. A doTERRA tem o óleo de coco, óleo vegetal, que é neutro, fracionado, não endurece a variação de temperatura, é fininho, é ótimo para ser absorvido na pele, ou um creme de base neutra, tá? Pode ser qualquer um. Essa é uma base carreadora, um óleo carreador ou um creme carreador. E aí, de maneira tópica, a gente sempre usa esse recurso. Por quê? Os óleos essenciais são extremamente voláteis, que é, eles evaporam muito rápido, tanto é que não mela a mão. Eu pinguei uma gotinha aqui no início da live, não está nada melado, porque o óleo essencial ele não tem o graxo, que é a gordura, tá? Que então, o fato dele não ter o graxo, que é a gordura, faz com que ele evapore muito rápido. E a gente pode usar por ingestão. Ingestão não é sempre a primeira indicação. É, inclusive, muito controverso a questão da ingestão. Existem duas escolas de aromaterapia no mundo. Uma é a escola francesa e a outra é a escola inglesa. A escola francesa é o que admite a ingestão dos óleos, tá? E aí a escola francesa, ela, a doTERRA, né, e a orientação e os cursos que eu faço e a minha formação é baseada nessa escola, porque a doTERRA tem óleos que ela recomenda para ingestão. Só que ingestão não é a primeira opção. E a gente tem que esquecer esse modelo de que só vai fazer efeito se a gente ingerir. Não, a gente, quando usa aromaticamente, a gente vê um efeito fantástico, né? Muito bom. Então, a gente vai usar os óleos essenciais inicialmente de maneira aromática e de maneira tópica. Quando a gente vai saber quando eu uso de maneira aromática ou de maneira tópica? Pense que você quer levar o óleo essencial para o lugar que você quer tratar. Se você está com uma dor de joelho, não adianta, você tem que passar ali no local onde você está com dor. Se você quer cicatrizar, você vai passar no local para cicatrizar. Você está com dor de cabeça, você vai passar aqui no local da dor de cabeça. Quando você pode optar em ingerir? Se você quer cuidar de uma questão gastrointestinal, se você ingerir, você vai levar o óleo essencial para o seu sistema gastrointestinal mais rápido. Sim. Mas você também pode pegar o óleo de coco e passar no abdômen. E aí é a parte que entra do autoconhecimento. Usar óleo essencial é um exercício de autoconhecimento. Você, quando começa a usar, você vai perceber o que e qual é a melhor forma de você usar o óleo essencial. Então, você pode usar no abdômen. Vamos falar. Você está com asma, bronquite, alguma coisa assim, né, do pulmão. Quando você inala, você está levando o óleo essencial direto para o seu pulmão. Todas as formas, o óleo vai chegar no seu sistema circulatório, no sistema sanguíneo, né, na circulação sanguínea. Sim. Só que ele vai, quando você inalou, para tratar de uma bronquite asmática, você levou ele direto para o pulmão. Então, você vai ter um benefício ali local da inalação do óleo essencial. E isso é maravilhoso. Então, esse é o jeito de você pensar e raciocinar sobre qual vai ser a forma mais indicada de você usar os óleos essenciais. Entendeu? Então, você quer inalar, quer cuidar do pulmão, você inala. Não precisa ingerir, né? Mas e ele vai também para o seu sistema circulatório. Quais são as situações que a gente recomenda ingestão? Quando a gente quer tratar de maneira sistêmica, seja, por exemplo, quando a gente quer tratar imunidade. Imunidade, uma das formas é ingestão. É a única não. Quando a gente usa, por exemplo, em criança a gente não dá para ingerir. De criança, a gente dá para uso tópico,
e inalação no difusor. Não é necessário a ingestão. A criança responde muito bem ao uso dos óleos essenciais de maneira tópica e de maneira aromática. Então, não é necessário. Então, assim você vai sabendo esses princípios e entendendo que a aromaterapia, menos é mais, e que a gente está falando de óleos essenciais, que são substâncias naturais, mas potentes demais e concentradas, a gente tem que considerar que menos é mais. Uma gotinha de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da folha de hortelã-pimenta. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente respeite e não subestime uma gotinha de óleo essencial. Nossa, Entendeu? adorei. Entendi. Tirei um pouquinho só os comentários para as pessoas verem seu rostinho, porque você está ensinando, né? Então, por exemplo, uma criança. As crianças hoje estão todas em casa, tá? Então gera um alto índice de ansiedade, né? Um pouquinho de depressão. Não é caso de ir ao médico, mas um pouquinho mais quieta, um pouquinho mais, Entediadas, né? tristes. Sim, e também a ansiedade, né? Que tá lá enrustida, querendo gastar energia. Uma gotinha de óleo na mão, passar no pé, por exemplo, na sola do pé, antes de dormir. Qual óleo que seria para ele ter uma noite tranquila, né? Ufa, vai dormir bem. Lavanda, eu super recomendo. Todo mundo tem que usar óleo, deve usar óleo de lavanda, mas eu não posso dizer que a lavanda vai trazer o resultado esperado de melhorar a qualidade do sono para 100% das pessoas. Mas eu super recomendo a lavanda antes de dormir, diluído no óleo do pé, na sola dos pés, diluído em óleo de coco nas crianças, tá? Ou ao longo da coluna vertebral. Qual é o outro óleo que para criança é muito bom para essa época? O White Orange, que é a laranja. A laranja é o óleo da abundância, é o óleo que é ótimo para ansiedade, para condições de estresse. E as crianças não entendem direito o que está acontecendo, assim, não é que não entendem, mas tem uma dificuldade né? E pode isso gerar uma ansiedade maior, um certo medo também. Então, quando a gente fala e usa o óleo de laranja, a gente está ajudando as crianças a entenderem, criança não tem que ser ansiosa, criança tem o pai e a mãe ali para cuidar. Então, eles não precisam ficar preocupados com determinadas questões que hoje, pelo nível de informação e a esperteza das crianças, a gente acaba, sem querer, o mundo antecipando preocupações que uma criança não tem que ter. E o White Orange, ele é o óleo da abundância, é o óleo que ajuda a gente a entender que todas as nossas necessidades serão satisfeitas e que a gente tem mais do que a gente precisa, na grande maioria das vezes. Entendeu? Legal. Então, entendi. eu recomendaria criança... o White Orange. E então, os cítricos também... trazem alegria adolescente? também. Hã? E entra na adolescência também, né? Porque Também, os até para adulto, o White pré-adolescentes, Orange o também é adolescente... muito bom, entendi, até para entendi. adulto. Entendeu? Bacana. Mas eu recomendo para criança, é excelente. Legal. Deixa eu falar. Eu vou pausar aqui as perguntas um pouco aqui nos comentários, só para aparecer o rostinho da Polly, que é muito bonita. E que ela vai mostrando, né, também pra gente. Mandem questões, tá? Na interrogaçãozinha que a gente responde. A última pergunta da Dani foi da cicatrização, mas a cicatrização pós-cirurgia, pós-cirúrgica, a mesma? A gente só pode usar depois que tirou os pontos, tá? Só que a gente tem óleos maravilhosos. Eu tenho uma foto de uma tia minha que fez uma cirurgia de joelho e ela é uma pessoa que é muito disciplinada e eu pedi, tia Consola, você tira para mim a foto da cicatrização. E ela tirou e colocou uma semana, 15 dias. É impressionante o resultado usando lavanda e frankincense, que é o olíbano e a lavanda. Então, é um óleo muito bom para cicatrização. Só que a gente só pode usar depois que tirou os pontos. Porque o óleo essencial é tão forte que se ainda tiver o ponto ali, ele pode destruir o ponto. Então, ele não pode ser usado enquanto tem com pontos. Só depois que tira o ponto, tá? Por isso que tem que usar, né, de uma gotinha, porque é o que você falou, né? Uma gotinha tem um poder Tem incrível. muito poder.
Novamente veio a pergunta para a dor dos joelhos. Você havia respondido, né? Que É o passa na Deep mão e vai. Blue, é óleo Deep de Blue. coco, as gotinhas do Deep Blue no joelho. O Deep Blue é mágico e ele existe na versão creme também. Meu creme não está aqui em mãos, não, mas ele existe na versão creme, que é muito bom. Então, para dor Uhum, de joelho, dor na lombar, dor de coluna, meu marido ontem foi correr, machucou a panturrilha. Ontem, hoje, uhum. passou hoje, ele foi correr de novo. Então, o Deep Blue é o óleo que é dos atletas também, entendeu? Muito Tá, usado pelos atletas. bacana. Depois a gente pode fazer um material e divulgar no encontro delas, Pode, claro que pode, será dos um prazer. produtos. E quem Ah, não me legal. segue ainda, me siga no Insta, Uhum, @polilessa, né? Tá aparecendo aí. E eu sim. coloco informações diárias, assim, todo Uhum. dia tem alguma coisa. E aí é um jeito de vocês conhecerem também sobre os óleos essenciais. Tá. Então a gente vai distribuir material tanto lá se vocês tiverem dúvida, entre no Polilessa, ou então no encontro delas também vai ter. Tá. Várias perguntas, então vamos às primeiras. No caso da laranja para as crianças, né, o orange, qual é a melhor forma de usar? Sola do pé, na coluna, à noite, de dia, No difusor. Olha, no o White Orange difusor? ele pode ser usado durante o dia, pode ser usado à noite. Ele não é um Uhum, óleo que ele tem uma questão sedativa de falar, não. Ele é um óleo que tem, no mesmo óleo, ele tem características estimulantes e características sedativas, assim, né? No caso, não é sedativas, tranquilizantes. Ele não é um óleo uhum, para você, ele estimula a questão do sono. Não. Ele ajuda a trazer tranquilidade e tirar a ansiedade das crianças. E isso vai indiretamente melhorar a questão do sono, entendeu? E eu uhum, acho que massagear na sola dos pés e ao longo da coluna é um jeito que eu gosto muito e eu sugiro muito uhum. para as crianças, porque é um momento que só da mãe, né, ou do pai, ou de quem ali cuida daquela criança, tá massageando, já está tendo um É um momento de contato, dedicação e de amor. com E isso já certeza. traz por si só grandes benefícios, entendeu? Eu ainda não tenho os olhos, mas eu vou ter. A Vai gente vai sim. conversar, porque depois a gente faz aquela consulta de quais que eu preciso. Todas as noites aqui na minha casa é oração, é uma música que eu canto e o creminho, que eles pedem, Uhum. creminho, creminho. Então a gente já tem esse contato físico. Com os olhos, vai tratar, por exemplo, uma ansiedade de 15 anos, coitado, quer sair correndo pra rua É. gritar, né? Então eu quero isso, eu quero tratar o emocional. Além do Uhum. nosso contato que já existe, né? O de abraçar, o de fazer carinho, mas eu quero tratar. Uhum. Por exemplo, o Henry, né, que tem 12, ele tem asma. Então Não, o brief é maravilhoso para quem tem asma. a gente morre de Maravilhoso. medo de sair com ele. Uhum. Porque você mesmo disse, só quem teve falta de ar não, né, sabe o quanto é Ah, ruim. é. Voltando às perguntas, rejuvenescimento Olha, existe eu uso no também? meu rosto todos os dias o frankincense, que é o olíbano, diluído na minha vitamina C de manhã e de noite, Hum, tá? Todos os dias. Então, ele eu coloco 2 gotinhas na minha vitamina C ou num creme hidratante. Quem usa creme hidratante, você coloca. Eu tenho um vidro de frankincense no meu banheiro. Então, coloco e passo no rosto 2 vezes por dia. A do Terra também tem uma sinergia que chama Salubelle, que é uma sinergia sensacional, que é uma mistura de óleos essenciais que eu também uso nos lugares onde eu tenho mais tendência de melasma, aqui na uhum, linha, né, no bigode chinês, e aí eu espalho assim e passo. Então, esses são os meus cuidados diários assim para a pele. E eu acho que uhum, melhorou muito. A outra coisa, eu tenho espinhas pontuais, né? Já não tenho, sou uhum. adolescente, mas quando a gente chega nessa faixa etária, por variações hormonais, eu Hormonais, aham. tenho. E o que me ajudou demais nessa questão é foi o gerânio. Eu uso óleo de Gerando. gerânio diluído no meu creme corporal, Uhum, coloco ali um pouquinho do creme
3 gotinhas do gerânio, passo numa perna, passo na outra, assim, nos braços. E eu amo gerânio. Gerânio melhorou minha TPM, gerânio melhorou o libido, gerânio melhorou a questão da minha de pele, de espinhas pontuais. Então, eu super recomendo o uso do gerânio diariamente para nós mulheres. Entendeu? Excelente. Essa também é uma pergunta, porque eu tô com 43. Os hormônios estão já me deixando Variando. maluca, né? Então, assim, ainda tenho a menstruação, mas mesmo assim eu tô cada vez pior na minha TPM. E eu percebo que meu rosto deu uma caída, né? Assim, bastante. Então, perguntaram aí, o óleo que você falou, o Frankincense, né? Frankincense. Frankincense. Pode o colocar Líbano. no protetor solar? Não, porque protetor solar Não. não é feito para entrar na pele, ele é para uso superficial. Você pode colocar num produto de boa qualidade que seja para tratar a pele, tá? Que é a Então vitamina ele C não no pode ser caso. usado no protetor solar. Tá, então já está respondido para mim e para a Tânia. Lá na dor dos joelhos, qual que é o nome do óleo para dor dos joelhos, novamente, por Deep favor? Blue. Deep Blue é o O óleo. ciático também? Também, é o mesmo óleo, que é o Deep Deep Blue, Blue, gente. mas a gente recomenda, se é uma dor crônica, que faça a ingestão do frankincense diária. Uma gotinha, tá? Diariamente, ou da própria copaíba, que são óleos que têm função antioxidante. Essas dores costumam ter a ver com o envelhecimento natural do nosso organismo. Sim. Então, esses são óleos, eu super recomendo que você escolha no mínimo fazer ingestão diária, ou de copaíba ou do frankincense, que é o Líbano. E para o caso de quem tem dor crônica, o frankincense, uso diário por ingestão. É sensacional. Entendeu? Bacana. Algumas perguntas, acho que quase todas já foram respondidas. Quem precisar, quiser mais, pode mandar. Eu acho que só tem uma que eu esqueci. Rejuvenescimento, acne. Acne. Acne, quando. Então, o gerânio me ajudou nessa questão da acne, mas quando aparece a acne pontual no lugar, aí eu gosto de usar melaleuca, que é a tea tree, tá? Coloco no local. Alecrim também é um óleo que eu gosto muito de usar assim diretamente na espinha. São os 2 óleos que eu uso para essa questão pontual da espinha. O alecrim e o alecrim e a melaleuca. Eu super recomendo a melaleuca, entendeu? Tá. Super Então, recomendo. melaleuca, além de cicatrizante, né? Ela vai dar uma... É anti-inflamatório? A melaleuca, ele é Ela é antifúngico, antifum. antibactericida. Então, ele tem também função anti-inflamatória, tá? E aí, o que é a dica? Eu uso ele topicamente, mas na hora... Porque aí, né, seca e resolve. Só que aí, na hora que secou, para melhorar a cicatrização, eu uso frankincense e a lavanda. Porque Eu vai uso tratar. ele só enquanto está inflamado. Para secar, eu uso o alecrim e a melaleuca. Secou, eu uso o frankincense e a lavanda, porque aí vai ajudar na cicatrização. Sim, aí faz o tratamento mesmo, né? Entendeu? A Renatinha está perguntando, novamente, só para a gente não deixar ela sem essa informação. Qual a melhor diluição para criança de 8 anos? O número de gotas de óleo carreador e de óleo essencial. Tem uma mistura? Eu sou muito prática, tá? Tá. 8 anos já é muito tranquilo. Então, você pode pegar uma moedinha do óleo de coco carreador, uma gotinha da lavanda e usar na sola dos pés, por exemplo. Você pode usar em alguns casos, né? Assim, uma gota vai ser suficiente. Então, na maioria dos casos. Mas cai 2 para uma criança já dessa idade, não é uma coisa grave. Você já pode usar com muita tranquilidade. Uma criança saudável, nessa idade já tem mais de 20 quilos. Entendeu? Já Entendi. É muito tranquilo. Quando é bebê, quando é criança, aí a gente tem que fazer e respeitar as regras de diluição certinhas. Mas nessa idade, é muito tranquilo. Você não precisa ficar com medo de usar, não.
As crianças especiais, síndrome de Down, autismo, mesmo com paralisia, tem algum óleo as crianças usam? Existem alguns óleos recomendados, Uhum. mas que vão tratar de questões, mas nesses casos específicos é muito bom a gente entender a criança e entender a Uhum. necessidade. Quando a gente pega, por exemplo, crianças que estão dentro do espectro TEA, né, do espectro autismo, Uhum. a Uhum. gente encontra crianças que são extremamente dóceis, tranquilas e calmas, e outras que tendem a ser mais agressivas. Então, a gente vai ter óleos específicos para cuidar dessas questões. Mas uma criança dentro do espectro autista, um óleo que traga o aterramento, que traga a conexão, como o frankincense, vai ser sempre um óleo que vai fazer parte de um protocolo de orientação do uso dos óleos essenciais, tá? Uhum. Uhum. Que são óleos que trazem essa questão do aterramento. O resto, a gente vai avaliar a criança. Tem criança que está dentro do espectro autista que dorme melhor, outras não. Então, tem crianças que são mais Uhum. ansiosas. O óleo de laranja é ótimo para cuidar ansiedade, independente se dá dentro do espectro ou não. Então, eu Uhum. sempre Uhum. falo a gente rotular. Olha, criança dentro do espectro autista tem que usar esse óleo. Não, não. Eu não sou a favor disso, porque eu acho que Uhum. cada criança vai ter as suas particularidades, né? Mas Para a isso gente é um orientar. alívio. Mas isso é um alívio. Tem um grupo de mães que uma amiga participa, ela é psicóloga e também é mãe de autista, tá? Uhum, O desespero, as mães mandam fotos, mandam depoimentos de todas elas muito machucadas, porque o que aconteceu com a parada da vida, da rotina, e o autista vive de rotina, né? uhum, Ele tem a rotina para não ter problemas, né? uhum, De ansiedade, agressividade. Então, eles estão agressivos. Então, uhum. isso que você acabou de falar é muito bom. Eu vou passar, vou repassar, porque o óleo que acalma, o contato vai acalmar essas crianças, esses autistas que estão fora da rotina. Eu Claro, adorei o que aí você tem o falou. balance. Aí eu Olha, recomendaria para esses casos o balance, que é uma sinergia sensacional, que ajuda a sim. acalmar, equilibrar, que é Uhum, ótimo para uhum, todo mundo que tem variação de humor. É um óleo que todo mundo tem que ter em casa, é o balance, entendeu? uhum. É um óleo Bacana. sensacional Ah, e vai ajudar essas crianças também. Aí você perguntou outra questão, paralisia cerebral. Todas as uhum, crianças com a questão, o frankincense também é muito indicado, porque o frankincense é o óleo indicado para as questões neurológicas de um modo geral, entendeu? Parkinson, uhum, Alzheimer, dentro do espectro uhum. autista, né? Então, são óleos que são paralisia cerebral, então é um óleo que vai ser sempre muito indicado para essas questões. Alguém perguntou aí para queda de cabelo. O E antes alecrim é disso tem muito uma bom. outra também. Ah. Tem uma outra que é o refluxo, que aí volta lá Refluxo naquele nas Zengest. via, Zengest é maravilhoso, é uma sinergia da Terra Zengest. maravilhosa, que é muito, muito boa e que muitas pessoas deixaram de tomar omeprazol, Uhum, pantoprazol e similares, fazendo uso do Zengest. Então, ele é muito uhum, bom. uhum, Para queda de cabelo, eu gosto do alecrim, o shampoo e o condicionador da do Terra é muito bom. A gente já deixa o alecrim no banheiro, coloca as gotinhas e passa no couro cabeludo, ou né, no shampoo, massageia. massageia, e ele vai ser muito bom e vai atuar fortalecendo o bulbo capilar. Uhum. E para dermatite, Bacana. eu gosto de indicar a copaíba. A copaíba é um óleo Copaíba. que é muito bom para as questões de dermatite. Eu gosto muito de indicar, Bacana. entendeu? O meu menino tem aquelas bolinhas aqui no braço, né? Hum. É uma dermatite. Ele tem dermatite demográfica, né? Ele é muito alérgico, ele tem que ter asma, o Henry. Então eu vou comprar esse também. Eu vou fazer uma compra É. grande. Ele Vou é montar a muito bom. farmacinha. Montar sua farmacinha. Mas Isso tem um jeito mesmo. muito bom de começar nessa farmacinha. A gente vai conversar e tem um jeito muito bom. E aí Legal. não fica. Caro é remédio. Saúde É. é muito barato. Óleo essencial é prevenção.
é Uhum, saúde. Então é muito bom para, né, que a gente é um uhum, investimento que só traz bons com certeza. resultados. Entendeu? Para recapitular a nossa live, nosso encontro delas aqui hoje com a Polly, sobre o do Terra, óleos essenciais, entrou na vida dela, ela teve três benefícios, né, que ela contou para a gente no começo da live. Depois a gente vai disponibilizar o material, essa entrevista vai ficar gravada. E tem muitas perguntas, né? Agora a gente acabou de receber outra também muito importante. Quais os produtos que são vendidos pela do Terra além dos óleos? Porque eu vi que você já mostrou o óleo de coco que é para diluir, O né? creme. Porque acho que muita gente que está aqui conhece que existe óleos, né? Que a gente Aham. coloca no vaporzinho lá, que eu No esqueci, desculpa o difusor. nome, no difusor. Uhum. Mas a gente não sabia que podia colocar uma gotinha, ou que podia esfregar na mão e Aham. inalar, ou que Aham. podia passar no toque, né? Fazer o Aham. tópico. Então, Ó, quais são os o creme produtos? dental da Duterra é sensacional. Tá aqui porque eu tive uma reunião antes, porque essa é lá do meu banheiro. É sem flúor, é maravilhosa, é muito boa. Tem o shampoo e o condicionador, tem o repelente natural, tem umas pastilhas que chamam de beadlets, que é 1/4 de gota do On Guard, que é o da imunidade, 1/4 de gota do hortelã-pimenta, que é ótimo para questões de hálito, manter o frescor do hálito ou para quem tem, né, problemas relacionados a essa questão. Uhum. Tem também, tá, vai lançar em breve, eu já tenho aqui, isso aqui é um higienizador de mãos, nessa época que a gente está cheio de álcool em gel e ele não resseca a mão, que é o On Guard, Ai, que e a do bom. Terra está lançando, a gente pode comprar previamente, mas tem as cápsulas que é de ômega 3 e a cápsula de polivitamínicos que eu já estou tomando, que são muito bons. Eu mandei para todos os médicos da minha equipe, assim, que já são meus clientes, para Uhum, perguntar e foi super elogiado uhum. o ômega 3 da Duterra e vai estar em breve disponível. Ainda não está podendo ser vendido, né? Não está ainda disponível para compra, mas teve uma pré-venda para os líderes e eu já estou usando. Uhum. Entendeu? Tá. Gente, não vai dar mais tempo, a gente só tem 1 minuto. Infelizmente, o Instagram derruba a nossa live. Antes de mais nada, tem duas mensagens maravilhosas aí para você. Eu Que espero que você tenha legal! lido, uma do Rodrigo, uma da Cíntia. O Ei, Rodrigo também mandou Rodrigo, uma um outra, né? abraço. Diabetes, né? Se você recomenda, se você puder passar depois também sobre a diabetes. Nós vamos disponibilizar material, falar como ser uma revendedora, né? Trabalhar junto com você. É, Eu vou na- no, adorar. no... Eu tenho Ah lá, falar, quem quiser, daqui a pouco vão cortar, porque o Instagram corta a gente sem vamos. aviso, né? Corta O mesmo. Smart Sasse para Uhum. diabetes. Obrigada, Tânia. É isso mesmo. E eu tenho relatos sensacionais do uso do Smart Sasse para diabetes. Não é que ele Uhum. tira, eu fico com o maior medo do jeito que fala, mas ele ajuda a regular e muitas pessoas Bacana, que estavam em vias de aumentar a dose de medicação não precisou aumentar fazendo uso do Smart Sasse. bacana. Tem o caso de gente que estava limítrofe e que o médico pediu 3 meses para repetir, usou o óleo essencial Baixou. 3 meses e Uhum. baixou e não precisou. Então, eu Uhum. super confio no Smart Sass. E Tá. para. Polly, depois a gente vai ter que vai cair. É, Muito obrigada pela sua participação. Vamos passar essas informações adiante, tá bom? Um beijo vamos. no seu coração. Um beijo.